Pai solteiro. Pobre abriu a porta para uma garota desconhecida em uma noite chuvosa, sem saber que ela era filha de um milionário e que se apaixonaria por ele. Em meio à escuridão da madrugada, com a chuva castigando o asfalto, Jack apertou o passo. Seu uniforme de lixeiro ainda brilhava sob o poste apagado. Ele não esperava ver ninguém ali, às 2 da manhã, muito menos uma garota completamente sozinha. Você não devia estar aqui fora sozinha, disse Jack, a voz firme, mas cheia de preocupação. A garota se virou bruscamente, assustada, o cabelo encharcado colado ao rosto, o olhar perdido, tenso, como se tivesse fugido de algo ou de alguém. Não preciso da sua pena, retrucou ela, abraçando os próprios braços para tentar se aquecer. Jack deu um passo à frente, mantendo distância suficiente para não assustá-la. Não estou oferecendo pena, estou oferecendo um lugar com calor, água quente e ninguém perigoso por perto. Ela hesitou, os lábios tremiam, e não apenas pelo frio. Seus olhos fugiam para o fim escuro da rua, como se temesse que alguém aparecesse a qualquer momento. O que aconteceu? Jack perguntou com suavidade. A voz dela saiu fraca. Fui roubada. Levaram minha bolsa. Meu telefone morreu. Não tenho para onde ir. O silêncio pesou. Jack respirou fundo. Quer ligar para alguém? Ela balançou a cabeça rapidamente. Não. Só preciso de um lugar seguro até amanhecer. Ele deveria ter ido embora. Ele tinha uma filha de 6 anos em casa, e riscos não faziam parte da sua rotina. Mas havia algo naquela garota, o orgulho ferido, o medo escondido, a vulnerabilidade tentando não aparecer, que fez Jack tomar uma decisão que nem ele esperava. Tudo bem, disse enfim. Moro a 2 quadras daqui. Não é muito, mas é quente. Você pode dormir no sofá. Por um instante, ela pareceu querer discutir, até que os joelhos dela vacilaram. Ok, murmurou. Foram caminhando em silêncio. Jack manteve certa distância, atento, respeitoso, mas sempre de olho nela. Quando chegaram ao pequeno sobrado, ele destrancou a porta devagar. A luz baixa revelava uma casa simples, porém organizada. Livrinhos infantis alinhados na estante, mochilinha rosa perto da porta. Pode deixar os sapatos ali, orientou. O sofá é seu por esta noite. Tem cobertor no armário. Ela apenas assentiu, enxugando o rosto molhado com a manga. Jack foi até o quartinho dos fundos, onde guardava caixas e ferramentas. Deixou carteira e chaves dentro de uma gaveta trancada. Não por desconfiança dela, mas por hábito de quem já viveu muito da vida contando cada passo. Voltou com um cobertor macio, uma toalha limpa e um moletom seco. O banheiro é ali à direita. A água demora um pouco para esquentar, mas esquenta. Ela pegou o que ele ofereceu com ambas as mãos e, por um segundo, levantou os olhos para o rosto dele, como se tentasse entender por que alguém estaria sendo gentil sem querer nada em troca. Por que está fazendo isso por mim? Jack suspirou. Porque você parecia precisar. E eu gostaria que alguém ajudasse minha filha, se um dia ela estivesse em apuros. A palavra filha fez a garota reagir de leve, mas ela permaneceu em silêncio. Enquanto ela tomava banho, Jack colocou uma caneca com água quente sobre a mesa e deixou um bilhete curto ao lado. Depois, caminhou silenciosamente para o quarto, onde sua filha dormia profundamente. 20 minutos depois, a garota, Emma, saiu do banheiro envolta no moletom largo. A casa estava quieta. Sobre a mesa, esperavam por ela o cobertor dobrado, a caneca quente e o bilhete. Se precisar ligar para alguém, o telefone está na parede. Há mais cobertores no armário. Fique à vontade. Por favor, mantenha a porta fechada. Minha filha acorda com qualquer barulho. Emma ficou parada olhando o bilhete por vários segundos, os dedos tocando de leve a xícara quente. O calor atravessou a cerâmica e alcançou sua pele, e pela primeira vez em dias, ela sentiu algo que havia esquecido completamente. Segurança. Enrolou-se no sofá, puxou o cobertor até o queixo e ouviu o som da chuva diminuir lá fora. O homem que a acolhera não tinha perguntado seu nome, nem oferecido o dele. Não a fizera sentir-se pequena, nem culpada, nem julgada.
Ela não sabia quem ele era, e por agora, isso não importava. Ela iria dormir. Amanhã decidiria o que fazer. Emma acordou com uma risada, leve, alta, inconfundível, de uma criança. Por um instante, ela se sentiu perdida. O cobertor macio ao redor do corpo, o cheiro de algo quente vindo da cozinha, o som de desenhos animados sussurrando ao fundo. Uma diferença brutal da noite caótica anterior. Sentou-se devagar, piscando contra a luz suave da manhã. No tapete da pequena sala, uma garotinha estava sentada de pernas cruzadas, montando uma torre de blocos coloridos. Seus cachinhos balançavam enquanto ela ria sozinha, completamente alheia ao fato de que Emma havia acordado. Bom dia, disse Emma, a voz rouca. A menina levantou o rosto, os olhos brilhando de curiosidade. Oi, você é a princesa que dormiu no nosso sofá, disse ela animada. Emma piscou. Como é? Meu nome é Lily, anunciou com orgulho. Papai disse que uma moça muito legal ficou aqui porque estava com frio e toda molhada. Essa moça é você. Emma deixou escapar uma risada. Seu primeiro sorriso verdadeiro em dias. Acho que sou eu, sim. Prazer, Lily. Uma voz ecoou da cozinha. Lily, missão do café da manhã. Vem me ajudar a queimar a torrada. Lily deu uma risadinha e correu para a cozinha. Emma se levantou, alongando os braços, ainda sentindo o corpo rígido da noite anterior. Caminhou lentamente até a cozinha. Jack estava lá, quebrando ovos com uma mão e mexendo algo na frigideira com a outra. Você cozinha? Perguntou Emma, incerta se era surpresa ou admiração. Jack lançou um olhar rápido. Só quando a Lily é corajosa o bastante para comer. Quer ajudar? Emma hesitou. Posso tentar. Mas aviso, não sou muito doméstica. Ele entregou um fouet para ela e sorriu. Nem eu. Por isso queimamos muita torrada aqui. Ela riu, e o som pareceu estranho, novo, como se viesse de um lugar que ela acreditava ter perdido. Os três começaram a se mover pela pequena cozinha. Lily subiu num banquinho para passar manteiga no pão, enquanto Emma tentava virar os ovos mexidos. Claro, deu errado. A espátula escorregou, o bowl virou de lado e uma chuva de ovos crus se espalhou pelo balcão e pelo chão. Emma arregalou os olhos. Ai, não. Ela se abaixou para pegar um pano, mas Lily foi mais rápida. Entregou-lhe um papel toalha com um sorrisinho. Tudo bem. Papai derrama coisa toda hora. Emma encarou a garotinha por um instante e então começou a rir. Rir de verdade. Jack não disse nada. Apenas sorriu enquanto recolhia o resto dos ovos e continuava cozinhando. Quando finalmente se sentaram para o café, Emma olhou para o prato de Jack com puro nervosismo. Os ovos estavam meio borrachudos, a torrada um pouco queimada e o bacon duvidoso. Mesmo assim, Jack comeu tudo. Está ótimo, disse com a maior seriedade. Você não precisa mentir, Emma rebateu, arqueando a sobrancelha. Não estou mentindo, respondeu ele. Está comível. Isso já é uma vitória. Lily mastigava a própria refeição com dedicação heróica. Emma fingiu não notar. Sem etiqueta, sem recado dentro, mas claramente não eram dela. Emma pegou um dos pares, leve, firme, exatamente do seu tamanho. Dentro de um dos sapatos havia um pequeno pedaço de papel dobrado com cuidado. Achei que seus pés mereciam algo melhor. Se você decidir ir embora, que pelo menos não vá sentindo dor. Ela ficou parada ali por muito tempo, segurando os sapatos. Depois respirou fundo e os calçou. Quando Jack voltou do turno da noite, encontrou Emma na cozinha, já na metade do processo de queimar, ou tentar não queimar, a torrada. Você não foi embora, ele disse. Quase fui, ela respondeu. Mas o seu sapato armadilha emocional funcionou. Jack deu um meio sorriso. Não era para te pressionar. Era para dizer que eu tinha escolha. Só isso. Dias depois, ela resmungou enquanto dobrava uma montanha interminável de toalhas. Nunca estive tão exausta, murmurou, massageando o pescoço. E eu achava que yoga era difícil.
Jack ergueu os olhos do saco de roupas sujas que estava separando. Você está conquistando algo real agora. Ela revirou os olhos. Dor nas costas? Liberdade. Ele disse simples. A liberdade de viver do seu próprio trabalho. Mesmo quando suas mãos ficam sujas, é algo seu. Ninguém pode tirar isso de você. Emma não respondeu de imediato, mas aquelas palavras grudaram nela. Naquela sexta-feira, a lavanderia recebeu um pedido enorme de um hotel local. Mais de 100 lençóis e uniformes para lavar, secar e dobrar até de manhã. Emma ficou para ajudar Jack a terminar o serviço. Trabalharam até depois da meia-noite, as luzes fluorescentes zumbindo acima deles. Jack dobrava roupas com rapidez e precisão. Emma tentava acompanhar, e frequentemente desdobrava e recomeçava a mesma camisa 3 vezes. Por volta das 2 da manhã, finalmente carregaram todas as peças limpas na velha caminhonete de Jack. Não consigo mais sentir meus dedos, Emma reclamou ao se jogar no banco do passageiro. Você vai sentir falta deles quando eles se vingarem. Jack respondeu, sério, ligando o motor. Dirigiram pelas ruas silenciosas, entregando pacotes em algumas casas. O ar frio, o silêncio, o som suave dos pneus, tudo tinha uma estranha calma. O silêncio entre eles não era desconfortável. Era confortável. Em uma das paradas, Jack entregou um saco pequeno a Emma. Vai deixar esse na porta, número 15. A casa com a luz da varanda acesa. Emma assentiu e desceu. Colocou o pacote no degrau, mas no instante em que se virou, a luz da varanda piscou e apagou. Um cachorro enorme disparou de trás do portão, latindo e correndo em sua direção. Emma gritou, deu um passo para trás. O tornozelo virou. Ela caiu duro no chão, as mãos raspando contra o concreto. A porta da caminhonete bateu. Jack já estava correndo. Ele chegou a tempo de ver o cachorro derrapar perto dela, ainda rosnando. Jack se colocou entre eles, braços abertos. Para trás! Gritou ele. O cachorro, assustado, recuou para o quintal. Jack ergueu Emma antes que ela pudesse protestar. Carregou-a nos braços firme. Eu disse para você ficar no carro. Ele disparou, a voz carregada de frustração e algo mais. Eu achei que conseguia lidar com uma sacola de roupas. Ela resmungou, segurando o pulso dolorido. Ele a colocou de volta no banco do passageiro com cuidado, mas a porta foi fechada com força. Droga, Emma. Jack passou a mão pelo rosto, exausto. Eu falei para você ficar no carro. É só um arranhão. Eu não estou preocupado com o arranhão. Ele interrompeu, a voz áspera. Eu estou preocupado porque você podia ter se machucado de verdade. O que você estava pensando? Ela nunca o tinha visto assim. Bravo. Mas por trás da raiva havia outra coisa. Algo mais profundo. Medo. Emma o encarou, e seus olhos se encheram de lágrimas. Não pela dor no tornozelo, mas pela onda repentina e avassaladora de emoção. Ninguém nunca gritou comigo porque estava com medo por mim. Ela sussurrou. Jack recuou um passo, a tensão nos ombros diminuindo lentamente. Bem, disse ele com a voz baixa. Então você está na casa errada agora. Emma enxugou as lágrimas e soltou uma risadinha curta, trêmula. E pela primeira vez, aquilo não parecia mais apenas uma casa. Parecia lar. Emma estava dobrando toalhas atrás do balcão quando o colar escorregou para fora. Uma corrente de ouro delicada, fina, elegante. No centro, um pequeno pingente de safira que brilhava como uma gota de chama azul. Ela o havia escondido no fundo da mochila, enrolado em uma meia velha, tentando nunca mais vê-lo. Mas, de alguma forma, ele acabara indo parar no cesto de lavanderia. A respiração dela travou. O colar estava ali, no topo da pilha de roupas brancas. Antes que ela pudesse pegá-lo, Jack passou ao lado, parou e viu. Os olhos dele pousaram sobre a joia. Por alguns segundos ele não disse nada. Depois, levantou o olhar para ela. Devagar, Emma prendeu a respiração. Isso, Jack disse quase num sussurro, não é algo que uma estudante quebrada anda carregando por aí. Emma engoliu seco. Pegou o colar rapidamente e o enfiou no bolso de trás. Eu esqueci que estava lá,
murmurou. Jack não acreditou. De quem é? Ela não respondeu. Jack deu um passo para trás, o rosto endurecendo. Quem é você de verdade, Emma? O silêncio pesou como chumbo, mais forte que qualquer grito. Emma inspirou fundo. Sou alguém que fugiu de um mundo onde tudo tem um preço, menos o amor. É só isso que você precisa saber. Jack a encarou por longos segundos. Você mentiu para mim. Eu não menti. Só não contei tudo. A voz de Jack desceu um tom. Isso é a mesma coisa. Os lábios de Emma tremeram. Ela virou o rosto, tentando esconder a dor. Você sabe o que é ser observada a cada segundo da sua vida? Ser mandada, moldada, empurrada para um destino que não escolheu? Ser dita quem amar, onde ir, quem ser? Não. Jack respondeu firme. Mas sei como é ser honesto com alguém que não é honesto comigo. Eles ficaram ali, imóveis, enquanto as máquinas ao redor zumbiam sem parar. Emma sentiu as lágrimas ameaçando, mas se recusou a deixá-las cair. Foi então que a porta se abriu com força. Um homem de jaqueta de couro entrou, boné baixo, celular na mão. Os olhos dele encontraram Emma imediatamente. Achei, murmurou, levantando o celular. Emma parou de respirar. O flash brilhou. Você está sumida há 5 dias, docinho. Seu papai está oferecendo 6 dígitos para descobrir onde você se enfiou. Jack deu um passo à frente, firme. Ei, sai daqui. Calma, parceiro. Só estou fazendo meu trabalho, disse o homem, tirando mais uma foto. Emma deu alguns passos para trás, o pânico apertando seu peito. Jack reagiu rápido. Agarrou o braço dela e a puxou em direção à saída dos fundos. Agora, Emma, vai! Eles explodiram pela porta de trás, a respiração dela falhando, o mundo rodando. Jack não parou até chegarem à caminhonete. E a Lily? Emma arfou. Está na escola. Eu vou buscar. Menos de 1 hora depois, Lily estava nos braços dele, sonolenta e confusa. Jack a colocou na caminhonete, entregou um suco e a prendeu com carinho no banco de trás. Emma observou. Atordoada, enquanto ele dirigia, não para casa, mas para a casa ao lado, a da senhora Ramírez. Ela vai manter a Lily segura, Jack disse. Você confia tanto assim nela? Com a minha vida, respondeu ele, sem hesitar. A porta da vizinha se abriu antes mesmo que ele batesse. Senhora Ramírez apenas fez um gesto firme com a cabeça. Entre, meu amor. Eu cuido da pequena. Jack se inclinou e beijou a testa de Lily. Você vai ficar um tempinho com a vovó Ramírez. Ok. Tipo uma noite do pijama. Lily respondeu assentindo. Tá bom, papai. Jack se endireitou, soltou um suspiro profundo e se virou para Emma. Vamos. Dirigiram pelo bairro em silêncio, só começando a falar quando já estavam na saída da cidade. Emma o observava, o peito apertado entre culpa e gratidão. Ele mantinha uma mão no volante e a outra repousada levemente sobre a coxa, os dedos flexionando involuntariamente. Foi então que Emma percebeu. A manga da camisa dele estava rasgada. Seu braço... O que aconteceu? Disse de repente. Ele olhou para o hematoma que surgia no bíceps. O cara me empurrou quando tentei bloquear a câmera. Por que não disse nada? Jack deu de ombros. Enquanto você e a Lily estiverem seguras, posso lidar com um hematoma. Emma olhou para ele e novamente seus olhos se encheram de lágrimas. Naquele instante, ela entendeu algo. Jack não a protegeu por quem ela poderia ser. Ele fez isso por quem ele era. Voltaram para a casa pouco depois do pôr do sol. Jack estacionou uma quadra antes, atento, observando carros suspeitos. Emma ficou ao lado dele, silenciosa. Os nervos à flor da pele. A luz da varanda estava apagada. Algo estava errado. Jack sinalizou para que ela ficasse na caminhonete, mas Emma já tinha aberto a porta. Tá tudo bem, disse. Se alguém veio, preciso encarar. Eles caminharam juntos até a casa, e então viram. Um carro preto, elegante, parado na entrada da garagem, brilhando sob o poste. 2 homens em ternos escuros estavam na varanda. A porta da frente estava aberta. Jack acelerou o passo, instinto de proteção disparado.
Ele se colocou à frente de Emma quando um terceiro homem surgiu de dentro. Alto, cabelos grisalhos impecavelmente penteados, presença pesada como nuvens de tempestade. Emma, disse ele, frio. Entre no carro. Emma congelou. Jack não se moveu. Você é o pai dela? Perguntou o homem, tom calmo. Sou Winston Harrington, disse ele, os olhos afiados. Você é o homem que estava escondendo minha filha. E você é o homem que deu a ela um sofá quando não tinha para onde ir. Jack respondeu. Winston avançou lentamente, olhando a casa com desprezo. Este lugar, esta vida, é abaixo dela. Você não pode achar que ela pertence aqui. Ela tomou essa decisão, disse Jack. Não eu. Você não pode mantê-la aqui. Não estou mantendo ninguém, Jack respondeu firme. Mas também não vou entregá-la como se fosse uma maleta. Os olhos de Winston se estreitaram. Você não sabe quem ela é. Não me importa quem ela é, retrucou Jack. Eu sei que tipo de pessoa ela é, e sei que ela está segura aqui. Emma se colocou entre eles, voz firme mesmo com as mãos tremendo. Pai, pare. Winston fez um gesto para os homens ao lado. Já fez seu ponto. Agora venha para casa. Esta é minha casa, ela sussurrou. Não, disse ele firme. Este é o lugar para o qual você fugiu, não onde você pertence. Jack se virou para Emma. Você não precisa ir. Mas ela já estava olhando para o carro, os olhos marejados. Acho que sim, disse, a voz trêmula. Ninguém está te forçando, disse Jack. Estão sim, ela respondeu, quebrando a voz. Ele entendeu. A pressão não era física, era o peso de uma vida da qual ela tentava escapar caindo sobre ela novamente. Emma recuou devagar, como se tivesse medo do que aconteceria se movesse rápido demais. Jack não a seguiu. Ela se virou para o carro. Um dos seguranças abriu a porta. Winston não disse nada. O trabalho dele estava feito. Emma parou na beira da calçada, ainda de costas para Jack. Desculpe, disse suavemente sem se virar. Ele não respondeu. Não podia. A porta se fechou atrás dela, o som como o fechamento de um capítulo final. Jack ficou na varanda enquanto o carro se afastava, as luzes traseiras sangrando na escuridão. Os punhos dele estavam cerrados ao lado do corpo, o maxilar rígido. Dentro de casa, tudo estava silencioso, vazio de uma maneira que não se sentia há semanas. Ele não disse uma palavra, apenas fechou a porta e apagou a luz da varanda. Os dias seguintes foram mais silenciosos. Demasiado silenciosos. Jack seguiu a rotina mecânica, bateu cartão nos turnos da noite, varreu quarteirões da cidade e voltou para casa pouco antes do amanhecer. Mas algo nele havia perdido o brilho. Seus olhos não se iluminavam mais quando Lily o cumprimentava de manhã. Suas mãos se moviam automaticamente ao preparar o lanche dela, pentear seus cabelos e levá-la até o ponto de ônibus. Ele não disse a ela por que Emma tinha ido embora. Apenas explicou que, às vezes, pessoas precisam partir, e que isso não significava que não se importavam. Lily não fez muitas perguntas, mas parou de cantar enquanto brincava e passou a dormir com a luz acesa. No quarto dia, começou a tossir. No começo, Jack ignorou, achando que era apenas um resfriado. Ela sempre pegava algo quando as estações mudavam. Mas depois veio a febre, depois os calafrios, depois os tremores que não passavam, nem sob 3 cobertores. À meia-noite, ela estava queimando de febre. Jack a carregou nos braços até a caminhonete, com as chaves tremendo nas mãos. No hospital, as luzes fluorescentes tornavam tudo mais intenso, branco demais, brilhante demais. Uma enfermeira levou Lily para a triagem enquanto Jack andava de um lado para o outro, esperando que alguém chamasse seu nome. Finalmente, uma mulher se aproximou. Precisamos de um depósito de $6.000 para a internação. Jack abriu a carteira, sabendo que era inútil. Tinha pouco mais de R$ 100 consigo. Posso pagar uma parte agora? Como? Ele perguntou. Vou cobrir o restante em alguns dias. A mulher hesitou. Política do hospital, por favor. Ela tem 6 anos.
Jack insistiu, a voz falhando. Foi quando uma voz cortou o corredor atrás dele. Eu resolvo. Ele se virou. Emma estava ali. O casaco dobrado sobre o braço, o cabelo molhado pela chuva. Passou por ele sem esperar reação e entregou seu cartão à recepcionista. Coloque tudo no meu nome, disse. Taxa do quarto, remédios, exames, tudo. A enfermeira digitou rapidamente. Você tem algum parentesco com a paciente? Emma olhou para Jack e respondeu. Sim, tenho. Jack permaneceu parado, atônito, enquanto conduziam Lily para o quarto. Uma hora depois que os médicos confirmaram que se tratava de uma infecção viral, tratável, mas precisando de monitoramento, Jack se sentou ao lado da cama da filha, cotovelos apoiados nos joelhos, cabeça entre as mãos. Emma entrou silenciosamente. Ele não olhou de imediato. Quando finalmente o fez, a voz dele saiu baixa. Você não precisava fazer isso. Ela se sentou na cadeira ao lado dele. Eu sei. Ele exalou, a respiração trêmula. Desculpe. Você não deveria ter sido arrastada para isso. Emma olhou para Lily, dormindo com uma leve carranca no rosto febril. Você não me arrastou, Jack. Eu voltei. Ele assentiu devagar. Então a voz dele caiu novamente, carregada de algo que ele não queria deixar escapar. Eu sei que você não me deve nada, disse ele, mas obrigado por ter voltado. Emma recostou-se na cadeira, olhando para o teto por alguns instantes. Você me disse uma vez que todos merecem caminhar sem dor, disse ela. Isso vale para o coração também. Ficaram em silêncio. O único som era o bip constante do monitor de Lily e o suave sussurrar das máquinas. Pela primeira vez em dias, Jack permitiu-se respirar. Não apenas porque Lily estava segura, mas porque Emma tinha voltado. Emma estava no corredor de mármore do penthouse de seu pai, os sapatos silenciosos no piso polido. As janelas iam do chão ao teto, revelando um horizonte cintilante. Mas nada daquilo a impressionava. Ela não estava ali pelo cenário. Winston Harrington estava sentado à cabeceira de uma longa mesa de vidro, lendo a seção financeira do jornal. Não ergueu os olhos quando ela entrou. Achei que você voltaria depois que a poeira baixasse, disse ele com frieza. Não voltei, respondeu Emma. Vim para conversar. Winston dobrou o jornal com uma calma exagerada. Você está vivendo em negação, Emma, correndo por aí, brincando de casinha com um homem que trabalha em 3 empregos só para manter as luzes acesas. Emma cruzou os braços. Esse homem me salvou. De quê? Ele zombou. Um pequeno desconforto. Você tinha tudo. Um futuro, segurança, legado. E jogou tudo fora por quê? Emma deu um passo à frente. Não joguei fora. Eu me afastei. A diferença. Winston se levantou da cadeira. Você abriu mão de tudo para se esconder em uma caixa de sapatos com um zelador. A voz de Emma não vacilou. Ele não é um zelador. Ele é um pai. Um homem que aparece todos os dias para a filha dele sem falhar. Um homem que me ensinou mais sobre força em 3 semanas do que você me ensinou em 30 anos. Winston estreitou os olhos. Você vai escolhê-lo em vez disso. Em vez de mim? Ela o encarou firme. Estou escolhendo a minha vida, a minha voz. E sim, o homem que vive pelas mãos e pelo coração. Os lábios dele se apertaram. Você o ama? Sim. Ele exalou com força, como se a palavra tivesse ferido. Ele não pode te dar nada. Emma sorriu suavemente. Ele me dá tudo o que realmente importa. Winston caminhou até a janela, impaciente. Isso não é conto de fadas, Emma. A vida real é dura. Você vai se cansar dela. O esforço, o sacrifício. O amor não paga as contas. Emma o acompanhou com o olhar, firme. Não paga, mas aquece as pessoas. Ele se virou bruscamente, finalmente encontrando seus olhos com algo vulnerável. Você acha que ele pode te proteger, te sustentar? Ele já fez isso, disse ela. Não com dinheiro, mas com dignidade. Com verdade. Houve silêncio por longos instantes. Então Winston foi até o bar e serviu-se de um drink. Nunca quis ser o vilão, murmurou.
Eu sei, respondeu Emma. Você só esqueceu como ser humano. Ele encarou o copo, a tensão nos ombros cedendo. Ele tem algo que eu não tenho. Emma inclinou a cabeça. Você quer dizer uma filha que o ama pelo que ele é? Ele ergueu os olhos rapidamente. Ela não recuou. Eu vou voltar, disse ela, simples. Para ele, para a vida que eu escolhi. E desta vez, não vou fugir. Vou caminhar para ela. Winston não a impediu. Não pediu desculpas também. Mas quando ela alcançou a porta, a voz dele a deteve. Diga a ele... Hesitou. Diga que ele é sortudo. Ela se virou. Não, disse suavemente. Eu sou a sortuda. E então caminhou para a chuva, para o barulho, para a vida real. Não olhou para trás. A batida na porta veio logo após o nascer do sol. Jack estava na cozinha fazendo panquecas em formato de dinossauros, o favorito de Lily. Ele enxugava as mãos na toalha, esperando o carteiro ou talvez a senhora Ramírez trazendo alguns tamales caseiros. Ao abrir a porta, congelou. Emma estava ali, o cabelo preso em um coque bagunçado, a jaqueta úmida com o orvalho da manhã. Nas mãos, segurava uma pequena sacola de papel marrom. Para a Lily, disse suavemente. Muffins de blueberry, de verdade, sem conservantes. Jack não disse nada. Não estou aqui para passar a noite, acrescentou rapidamente com a voz firme. Estou aqui para ficar, se você me deixar. Ele buscou qualquer dúvida em seu rosto, mas não encontrou nenhuma. Não somos ricos, disse ele, a voz áspera. Emma deu um passo à frente. Eu tive tudo, Jack. Dinheiro, viagens, luxo. Mas nunca tive uma cozinha onde alguém fizesse panquecas de dinossauro. Nunca tive um lar que parecesse me amar de volta. Jack a encarou, o peso de noites sem dormir, palavras não ditas e sentimentos enterrados ameaçando escapar. Esta casa é pequena, mas é suficiente, disse ela. Ela tem coração. Os olhos dele suavizaram. Não temos muito. Eu tinha tudo, ela repetiu, agora com a voz mais calma. Só não tinha uma família. Uma vozinha os interrompeu. Emma. Eles se viraram e viram Lily na porta, esfregando os olhos. Emma se ajoelhou. Oi, raio de sol. Trouxe muffins. Lily correu até ela, braços envolvendo seu pescoço com força. Você vai ficar para sempre? Emma olhou para Jack. Ele assentiu. Ela sorriu através das lágrimas. Sim, pequena. Para sempre parece ótimo. 2 meses depois, em uma manhã fresca de sábado, o parque estava vivo com famílias, cães, risadas e o cheiro de comida fresca. A velha caminhonete de Jack havia se transformado em uma barraca de comida de fim de semana. Ideia de Emma. Geleias de Jack. O letreiro dizia breakfast, burritos, muffins e café. Emma trabalhava na chapa enquanto Jack anotava os pedidos. Lily distribuía guardanapos e adesivos aos clientes com um sorriso orgulhoso. Eles não ficaram ricos, mas ganharam o suficiente e conquistaram algo maior. Vida de verdade. Emma virou uma panqueca e percebeu Jack a observando. Ele sorriu e fez um gesto com a boca. Obrigado. Ela sorriu de volta. Pela primeira vez na vida, não precisava de um palácio para se sentir uma rainha. Só precisava deles. Às vezes, as vidas mais ricas não são construídas com dinheiro, mas com gentileza, honestidade e a coragem de escolher o amor em vez do medo. Jack não tinha muito a oferecer, apenas um sofá, uma xícara de água quente e um coração silencioso, cheio de dignidade. E era exatamente isso que Emma precisava para encontrar. Uma coisa que o mundo nunca havia lhe dado. Lar. Obrigado por assistir a esta história. Se ela tocou seu coração, deixe um like e compartilhe com alguém que acredita em segundas chances e pequenos milagres. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes que curam, inspiram e nos lembram do poder da compaixão. Nos vemos na próxima história.